Como um exemplo simples de aplicação da teoria de perturbação, eu vou fazer aqui o problema da interação entre dois bósons idênticos presos num poço de potencial infinito quadrado, certo? A gente aqui vai assumir que a interação entre os bósons é uma interação de contato. Então, essa interação de contato é até bastante comum, por exemplo, em teoria para supercondutores ou para condensado de Bose-Einstein. Às vezes as pessoas usam esse tipo de aproximação em que você coloca que as partículas só interagem com um potencial razoável quando eles estão realmente muito próximos uma da outra, né? Então, o que a gente está assumindo é que a gente tem duas partículas aqui, e aí a interação entre elas aqui é dada por um potencial que é um V, que é dado por menos A V0. O A vai ser a largura do potencial onde elas estão submetidas aqui. E aqui eu tenho um delta de x1 menos x2. Então essa interação ela só vai ser relevante quando as partículas realmente estiverem próximas uma da outra, né? Então, esse vai ser o potencial perturbativo, a gente vai chamar isso aqui de H', naquela notação de teoria de perturbação que a gente tem feito. E então, a primeira coisa a se saber aqui, a minha pergunta aqui é: qual é a influência desse potencial de interação no estado fundamental e no primeiro estado excitado do sistema não interagente? Essa é a pergunta que eu estou querendo responder aqui. Então, meu sistema, na verdade, é um poço quadrado de largura A, né? E eu tenho aqui os dois bósons idênticos, e eles vão estar aqui ocupando autoestados desse poço quadrado de largura A, né? E aí a minha pergunta então é: se eles estiverem no estado fundamental de duas partículas ou no primeiro excitado de duas partículas, qual a influência da interação entre eles sobre esses estados aí, né? Então a gente assumindo que esse V é um potencial perturbativo. Esse problema, a propósito, ele é o problema 6.3 do livro do Griffiths, tá? Então quem quiser dar uma olhada em detalhes sobre isso, você pode olhar lá no Griffiths. O mais razoável aqui, para a gente começar, é a gente encontrar primeiro as autofunções e autovalores dos autoestados desse problema de dois bósons no poço quadrado. O mais razoável aqui e o mais conveniente seria você começar dizendo que esse ponto do eixo X, ele é o ponto 0 e esse aqui é o ponto A. E aí, se você faz isso, a gente fica quase imediato em encontrar que a solução aqui é uma função seno, porque a função seno ela é uma das funções trigonométricas, ela casa com a equação, ela é solução da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então eu poderia dizer que autoestados de uma partícula aqui são funções seno. E por que eu escolhi seno ao invés de cosseno ou ao invés de qualquer exponencial complexa? Porque eu quero que a função seja zero em x igual a zero e o seno de zero é zero. Então eu já sei que a minha função aqui, o mais conveniente seria dizer que esse psi de n de x, um x qualquer aí, ele deveria ser, eu vou até colocar aqui para já deixar espaço para duas coordenadas, ele deveria ser uma coisa do tipo raiz de 2 sobre a, essa vai ser a normalização. Quem quiser ver mais detalhes sobre isso, a gente vai colocar ainda um vídeo sobre autoestados de poço quadrado, né? Então aqui eu vou ter raiz de 2 sobre a seno de nπx sobre a. Essa é uma solução que em x igual a eu tenho seno de nπ, então isso aqui vai ser uma função que zera em x igual a a. Seno de 0 é 0, ela zera em x igual a 0, e a função seno, como uma função trigonométrica, ela é uma solução da equação de Schrödinger independente do tempo em uma dimensão. Então, mas aqui a gente tem duas partículas, né? Então eu não posso simplesmente botar uma solução assim, eu tenho que botar uma solução de x1 e x2, né? Então vamos aqui atualizar esse formato aqui. Vamos colocar aqui um psi. Eu estou agora interessado especificamente no estado fundamental, então eu vou chamar isso aqui psi1, e aí eu coloco as partículas x1, x2, as coordenadas das partículas 1 e 2, e aí, como eles são bósons, os dois podem ocupar o nível fundamental desse poço quadrado, que seria uma função assim, né? Então vamos supor que os dois ocupam o nível fundamental, né? O primeiro nível excitado vai ser uma coisa desse jeito aqui, né? Por exemplo.
Mas aqui eu estou colocando as duas no estado fundamental, porque, como são bósons, eles podem ocupar as duas partículas ocuparem o mesmo estado. E aí eu poderia colocar raiz de 2 sobre A vezes raiz de 2 sobre A, 1 para cada partícula aqui. Eu vou ter só 2 sobre A, seno de 1πx1 sobre A, seno de 1πx2 sobre A. Pronto, essa é uma função de duas partículas que satisfaz a equação de Schrödinger, sem a interação ainda, né? A interação é só uma perturbação, a gente vai incluir depois. Ela é normalizada e ela tem as condições de contorno necessárias aqui. Para o primeiro estado excitado, eu vou chamar isso aqui de psi2, aqui da partícula x1 e x2, né? Esse é um pouco mais complicado, porque agora eu posso assumir que uma das partículas está no estado fundamental, mas outra partícula está no primeiro excitado. E eu não sei quem é quem, porque esses são bósons idênticos, né? Então aqui eu tenho que escrever 2 sobre A, e aí eu coloco a primeira opção, que seria seno de 1πx1 sobre A, seno de 2πx2 sobre A, e aí eu coloco mais seno de 1πx2 sobre A, seno de 2πx1 sobre A. Porque essa é a segunda opção aqui, né? Como são bósons, eu preciso ter uma simetria por troca de partículas, então eu tenho que ter um sinal de mais aqui, né? Se fossem férmions, eu teria um sinal de menos aqui, né? Então, esses são o estado fundamental e primeiro excitado de um sistema com um pulso quadrado, duas partículas que são bósons idênticos, né? Esses são os dois níveis. E as energias, inclusive, para esse daqui, a energia do E1 vai ser a energia do estado fundamental de um pulso quadrado para a primeira partícula, 2m ao quadrado n2π2, o n é igual a 1, então eu vou colocar 1 ao quadrado dá 1, π ao quadrado, pronto. E eu tenho essa energia para uma partícula e tenho mais uma energia dessa daqui para a segunda partícula, né? Então o E1 vai acabar sendo duas vezes esse valor aqui, eu já vou colocar aqui, duas vezes esse valor, e aí eu posso cancelar esse 2 com esse 2, né? Então eu encontro só que a energia do estado fundamental, que é esse estado aqui, vai ser simplesmente H cortado ao quadrado sobre MA2 π ao quadrado, né? E quem é a energia do primeiro estado excitado? Ela vai ser a energia de uma partícula no estado 1 e uma partícula no estado 2. Então eu continuo tendo H cortado ao quadrado sobre 2MA ao quadrado, e aqui eu teria ainda um π ao quadrado, mas eu tenho que somar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? E aí com isso então eu vou ter 5 multiplicando isso daqui. Então essa vai ser a energia do primeiro estado excitado, não é isso? Pronto. Então agora eu construí aqui quem são as minhas funções e quem são as minhas energias, mas eu quero a correção de primeira ordem, essa era a minha pergunta inicial, correção de primeira ordem por teoria de perturbação devido à interação entre essas duas partículas. A correção de primeira ordem vai ser simplesmente o bracket do potencial de interação. Então vamos colocar aqui. Eu vou ter, para o primeiro estado, eu vou chamar aqui 1, vou fazer as contas aqui, que eu vou ter psi1, aí eu tenho menos AV0 delta de x1 menos x2 e psi1. Essa é a minha correção para o primeiro estado. Eu tenho integral, e aí essa função psi1, lembrem lá, eu tenho esses termos que são de normalização, eu vou ter 2 sobre A, mas eu tenho uma função aqui e uma aqui, então eu já vou ter 2 sobre A ao quadrado, aí aqui eu vou ter seno ao quadrado de πx1 sobre A, que é o seno que vem daqui, um que tem daqui, né? Um seno ao quadrado de πx2 sobre A, não é isso? Tem ainda o potencial perturbativo, menos AV0 delta de x1 menos x2, e as variáveis de integração, que são dx1, dx2, e teoricamente isso aqui deveria ir de menos infinito a mais infinito, mas essas funções
elas são zero até chegar de todos os valores de x negativo e todos os valores com x maior do que a, eles todos são todos com função zero. Essa função seno ela só vale de 0 até a, né? Então eu só preciso botar aqui de 0 até a. De 0 até a. Pronto. E aí aqui acontece que essa integral eu posso tirar essas constantes. Eu tenho aqui agora já 4 sobre a ao quadrado. Tenho um menos a v0. E aí essas integrais que tem aqui, a integral que envolve o delta vai obrigar que, quando eu integrar em x1, eu só vou sobrar o termo em que x2 é igual a x1. Todo o resto da integral vai contribuir com zero aqui, né? Então eu vou ter só 0 até a, seno, aí aqui fica x1 fica igual a x2, então eu vou ter tipo um seno a quarta de π x1. Vamos deixar o x1 como variável aqui, e aí a gente integrou em x2, por exemplo. Então aqui vai ficar dx1, é isso? E aí agora, então, basta a gente saber quem é a integral de seno a quarta, né? Essa daqui eu vou fazer, quando mais na frente a gente vai precisar de outra integral desse tipo, e aí eu deixo para vocês pesquisarem. Mas essa de seno a quarta aqui, eu vou colocar ela aqui explicitamente, qual seria a solução para ela, certo? A gente vai fazer assim, né? Colocar menos 4 sobre a, cancelei esse a com esse a daqui de baixo, e aí sobrou um v0 aqui, e agora a integral desse seno a quarta, né? Antes de fazer a integral, vou fazer logo uma substituição de variáveis aqui. Essa substituição vai trazer um a sobre π aqui para frente, integral de 0 a, a minha substituição é dizer que isso aqui é igual a y, certo? Então, quando eu disser que x é igual a 0, o y vai ser 0. Quando x for igual a o y vai ser π. Então, vai sobrar só π aqui. O elemento de integração aqui, o infinitesimal, vai fazer aparecer um a sobre π. E aqui vai sobrar seno a quarta de y dy, né? E pronto. Essa integral de seno a quarta de y dy vai ser... aqui ainda um a sobre π. Pronto, isso aqui vai dar 1 sobre 4, 3 sobre 2, menos seno de 2x, e aqui nos limites de integração, de 0 a π, e mais 1/8 de seno de 4x, 4y, né? A minha variável ficou como y, né? Seno de 4y. E aqui indo de 0 a π, né? Pronto, quando você substituir isso aqui, você então vai encontrar, a gente ainda pode cancelar mais esses termos aqui, esse com esse 4 e esse 4, né? E aí, seno de 2y, quando y é 0 ou quando y é π, seno de 2π é 0, né? Seno de 4π também é 0, então esses termos todos aqui vão tudo zerar, e aí você vai terminar só com... aqui, na verdade, ficou faltando um y, né? A gente coloca aqui os limites de integração 0 a π, né? Então, aqui vai ficar, quando for 0, vai ser 0, aqui vai sobrar 3π sobre 2, né? E aqui, finalmente, então, teremos v0, menos v0 sobre π, e aqui 3 meios de π, e então, a gente vai cancelar os π's aqui. E, finalmente, a correção, então, de primeira ordem seria... vamos colocar aqui, tipo, uma variação de primeira ordem para o estado fundamental. Seria, então, menos 3v0 sobre 2. Essa aqui é a resposta. Bom, a gente tem agora essas funções. x1 vai ter que ser igual a x2, né? Então, eu agora vou ter... aqui tem um 2 também, né? E aqui um 2, x1, né? Então, eu vou ter termos que são... quando eu colocar x1 igual a x2, esse termo vai ser igual a esse, né? Então, eu vou acabar tendo duas vezes esses termos aqui. Então, a gente vai acabar encontrando ainda uma coisa assim, né? Vai ficar 2 e aqui seno
de πx sobre A seno de 2πx sobre A. Aqui é a mesma variável agora. E aqui ao quadrado, dx1, o dx2 já saiu a integral, né? Então vai sobrar uma coisa desse tipo aqui. Posso trocar então isso aqui ainda desse 2 por um 4, né? Quando eu fizer ao quadrado. Ah, aqui ficou faltando uma coisa. Vou fazer uma correção aqui no que eu tinha mostrado antes. Esse 2 que aparece aqui, ele na verdade ele não é um 2, ele é um raiz de 2. Isso porque quando você fizer... vou fazer aqui do lado... quando você fizer psi do estado A para o x1, psi do estado B para o x2, mais psi do estado A para o x2, psi do estado B para o x1, tinha que ter um termo ainda aqui na frente de 1 sobre raiz de 2, né? Que é a normalização desse problema dessa função de dois termos. E aí esse 1 sobre raiz de 2, como eu tinha um A sobre 2 já na frente, quando eu substituir isso aqui pelas funções seno, né? Eu vou ter um A sobre 2 aqui, ou um 2 sobre A aqui na frente, quer dizer, 2 sobre A. Eu posso multiplicar por raiz de 2 dos dois lados aqui, acabo com a raiz de 2 aqui em cima. E é assim que aparece essa raiz de 2 aqui em cima, então, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer esse 4 que tá, esse 2 que aparece aqui, esse raiz de 2 vai se tornar um 2 aqui. Então, esse 2 vezes esse 4 aqui vai acabar dando um 8. Esse aqui é o termo correto aqui, tá certo? Um 8. Esse sinal de menos a gente tem que colocar ele aqui ainda, né? E aqui ao quadrado e ao quadrado, não é isso? Pronto, então agora o que eu tenho aqui é uma coisa tipo menos 8 V0 sobre A e a integral de 0 a A de seno ao quadrado. Eu vou logo até substituir essas variáveis aqui, como fiz da última vez. Eu vou trocar, eu vou chamar isso daqui de y, né? Então, com isso, vai aparecer aqui um A sobre π, né? E agora a integral não é mais de 0 a A, é de 0 a π, né? E essas integrais aqui, essa integral aqui ela é uma integral de seno ao quadrado de y, seno ao quadrado de 2y. É isso? dy. Então, para a gente resolver isso daqui, a gente poderia já procurar alguma relação trigonométrica de integrais de funções trigonométricas para poder resolver isso daqui. Mas eu vou já dar alguns passos aqui para ajudar. Uma ideia aqui para você fazer é, você pode sempre trocar o seno ao quadrado de 2y por uma coisa tipo 2 vezes seno de y cosseno de y, né? E aí esse 2 que está aqui, esse aqui vai estar ao quadrado, aqui vai ter um dy, né? Então esse 2 que está aqui, ele vai sair aqui, vai ficar como ele está ao quadrado, ele vai aparecer como um 4 aqui na frente, né? E aí aqui, ao invés de botar isso aqui ao quadrado, eu boto seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. E aí agora eu tenho essa integral desses três termos aqui, certo? Essa é a integral que eu vou pular aqui um pouco, certo? A resposta para essa integral toda aqui, eu já vou dar a resposta aqui para poder a gente não perder tanto tempo só com matemática, né? Então, assim, para a gente já pular para a resposta final aqui, você vai acabar encontrando uma coisa assim, esse 4 vezes 8 vai dar um 32 aqui, menos 32, os a zeros a gente vai cancelar, certo? E o que vai sobrar dessa integral toda aqui ela vai ser uma integral de dois termos, certo? Um dos termos vai ser uma integral vamos aqui colocar aqui, essa expressão aqui, ela na verdade você consegue reescrever ainda como seno a quarta de y menos seno a sexta de y. Isso aqui, se você pensar um pouco aqui, você consegue fazer essa relação, tá certo? Então, essa integral do seno a quarta a gente já conhecia, era a que a gente fez há pouco tempo aqui. Essa que dava 3 meios, né? Ou 3 oitavos de π, tinha um quarto lá na frente, 3 oitavos de π,
Nessa daqui, quando você fizer, você vai também ter uma expressão fechada já para esse seno sexto, você vai encontrar uma coisa do tipo 5π sobre 16. E aí pronto, isso sobrou um V0 aqui ainda, e um π que tem aqui embaixo. Esses π's vão se cancelar, e aí você finalmente vai encontrar a resposta final para a correção delta do estado 2, de primeira ordem. Essa correção vai ser menos 2V0. Lembrem aí que a correção de primeira ordem para o E1 era um pouco menor, ela era menos 3 meios de V0, é isso? Então isso significa que estados excitados são mais afetados por essa perturbação que o primeiro estado. O primeiro estado excitado ele é mais afetado do que o estado fundamental para esse problema, né? Ele é mais afetado pela interação entre bósons.